O Corinthians pode surpreender a todos com uma contratação de peso, negociando com um volante renomado da Premier League, ex-jogador de um dos maiores clubes do mundo. Ele pode retornar ao Brasil e reforçar o timão. Desafios financeiros existem. Confira. Ramon Dias minimiza erros cometidos pelo Corinthians, mas prega evolução nos bastidores. O timão conquistou a classificação, mas demonstrou fragilidades em campo que geraram preocupação nos bastidores. Classificação garantida. O Corinthians conquistou uma vitória importante por 3-2 diante do Universidad Central da Venezuela por 3-2, na última quarta-feira, 26, na Neoquímica Arena, em partida válida pela Libertadores da América. A classificação acabou sendo mais sofrida que o esperado, mas diante do resultado a equipe festejou a classificação conquistada em campo. Durante coletiva de imprensa, o treinador minimizou os erros que ocorreram em campo, mas projeta a evolução. Abre aspas. Esses tipos de jogos são completamente distintos. Já havíamos falado antes de começar a competição. A exigência é muito grande. Será assim até o final. São jogos complicados. O rival nos complicou. Temos que corrigir os erros defensivos. A torcida pensava que tínhamos que ganhar por 3 ou 4-0, mas futebol não é assim. Se posicionou após a partida. Abre aspas. Temos que ficar tranquilos. Nossa equipe está disputando sua primeira competição internacional, mas tem uma coragem impressionante. Estou contente pelos jogadores. São eles os verdadeiros protagonistas. Não temos reforços, mas temos uma ótima equipe. Temos que corrigir, seguir trabalhando. Apesar de não ter sido uma partida tranquila, já que o Alvinegro viu a todo momento que o adversário buscava sempre o placar. Ainda assim, Ramon Dias preferiu destacar os pontos positivos do confronto e agradeceu ao elenco pela entrega em campo. O desempenho do elenco convenceu. Abre aspas. É uma experiência linda para eles. É outra coisa, outra exigência. Sabemos que estamos em um time grande, mas tenho que felicitar os jogadores pelo momento. Não há um objetivo que não cumprimos. Os torcedores têm que estar felizes, porque o Corinthians mudou e mudou muito. Abre aspas. Essa semana se falou muito, que foi uma vergonha como jogamos lá. Isso é futebol. São seres humanos. Tenho que agradecer muito os jogadores. Estão competindo em todos os torneios que estamos jogando. Estamos em um bom caminho, apontou. Hugo Souza revela que recusou proposta da Arábia por identificação com o Corinthians. Durante participação no podcast, o arqueiro revelou que ficou próximo de deixar o clube, mas priorizou a identificação. Revelação nos bastidores. Hugo Souza chegou ao Corinthians em julho de 2024 através de um empréstimo junto ao Flamengo, em um momento onde o clube estava sem jogador para a posição com a saída de Cássio e Carlos Miguel. Mas, com o destaque em campo e sendo fundamental no Campeonato Paulista, o jogador rapidamente conquistou seu espaço e o carinho da torcida. Entretanto, o jogador ficou próximo de deixar o clube no último ano. Entretanto, o goleiro fez uma revelação que acabou surpreendendo. Isso porque ele ficou próximo de jogar em outro país. Durante entrevista ao podcast Poropo POD, da Corinthians TV, Hugo Souza revelou uma proposta do mundo árabe antes de fechar com a equipe paulista. Se posicionou sobre negociação. Abre aspas. Quando estava tudo fechado para eu vir para cá, eu estava jogando futevôlei na casa do Ronaldinho. Meu telefone tocando desesperadamente. Meu empresário me ligando desesperadamente, estava de férias. Era o meu único dia de folga da semana. E meu empresário dificilmente fala comigo na folga. Abre aspas. Eu peguei o telefone e liguei para ele de volta. Aí a gente mudou para ligação de vídeo e ele falou: Irmão, a gente tem que tomar a decisão da sua vida agora. Eu falei: Por quê? Ponto. Aí ele disse: Acabou de chegar um papel para você ir para a Arábia. Salário bom. Coisa boa que pode mudar sua vida e tudo mais. Mas aí esquece o Corinthians. Já estava tudo certo para eu vir para cá. Aí eu pedi: Me dá até amanhã que eu te ligo. E ele falou que eu tinha no máximo até de noite. Eu estava sozinho. Revelou. Revelação sobre a recusa. Hugo ainda revelou que apesar da proposta ele repensou sobre a carreira e acabou pesando a identificação com o clube. Abre aspas. Nisso, liguei para o Matheus e ele veio me buscar. No carro, eu falei para ele. Depois, ainda me ligou o cara que estava fazendo a intermediação entre o clube e o meu empresário. Cheguei em casa, não conversei com ninguém e fiquei na minha ali, pensando. Abre aspas. Eu falei: Cara, quer saber? Não. Dinheiro eu preciso, mas isso é consequência do meu trabalho. Se eu fizer um bom trabalho no Corinthians, eu posso ganhar isso.
Posso ganhar mais que isso, mas o que vai me trazer de benefício ser goleiro do Corinthians é muito maior do que dinheiro. Aí eu tomei a minha decisão. O Timão ficou no empate com o Guarani. O Corinthians encerrou sua participação na primeira fase do Campeonato Paulista neste domingo, 23, após empate em 2-2 com o Guarani, na Neoquímica Arena. O Timão, classificado com 27 pontos, terminou na liderança do Grupo A e com a liderança geral da primeira fase, com grande chance de decidir uma eventual final em casa. E mesmo com a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista, os torcedores corintianos não gostaram, principalmente, do empate diante do Guarani, no qual a equipe contou com 2 gols de Romero para não ser derrotada em seu estádio. O Corinthians enfrenta Mirassol nas quartas do Paulistão. Já no Paulistão, o Timão se prepara para enfrentar o Mirassol nas quartas de final, em partida única, que será na Neoquímica Arena. Quem vencer avança para a semifinal. Caso contrário, o classificado será conhecido nos pênaltis. O Corinthians pode estar prestes a realizar uma das contratações mais impactantes dos últimos tempos. Casemiro, o volante de peso que atualmente defende o Manchester United. Rumores começam a ganhar força, sugerindo que o Timão está interessado em contar com o jogador para reforçar seu meio-campo. A notícia, revelada por Jorge Nicola, indica que Casemiro, revelado na base do clube e natural de São Paulo, não está nos planos do time inglês e que uma negociação de empréstimo pode ser uma possibilidade real. A notícia logo gerou uma onda de euforia entre os torcedores corintianos, especialmente quando se soube que o Manchester United estaria disposto a colaborar com parte do salário do volante, que atualmente é de cerca de 9 milhões de reais mensais. Com um contrato até 2026, Casemiro poderia retornar ao Brasil após sua passagem vitoriosa pelo Real Madrid e sua recente experiência na Premier League. Seria um reforço de peso para o time comandado por Vitor Pereira, que ganharia não só qualidade, mas também experiência de sobra. No entanto, a ideia de trazer Casemiro para o Corinthians, apesar de sedutora, enfrenta grandes desafios financeiros. O clube precisaria de soluções criativas para arcar com o alto salário do jogador. A possibilidade de o próprio Manchester United ajudar com parte desse custo oferece uma saída, mas ainda assim Corinthians teria que se comprometer com uma parcela significativa dos vencimentos. Além disso, a situação financeira do clube, somada aos desafios impostos pelo fair play financeiro, coloca a negociação em um cenário de cautela. O currículo de Casemiro, com títulos como a Liga dos Campeões, a La Liga e a Copa do Mundo com a seleção brasileira, é irresistível. O volante seria uma grande adição, não apenas pela sua qualidade técnica, mas pela liderança que traria ao vestiário. Para o torcedor corintiano, a ideia de ver um jogador com esse peso vestindo a camisa alvinegra é um sonho que ganha força a cada dia. Porém, a realidade financeira do clube não pode ser ignorada. A diretoria do Corinthians tem um grande desafio pela frente: encontrar as soluções necessárias para viabilizar essa negociação. Se o clube conseguirá dar o passo final e concretizar a contratação de Casemiro, só o tempo dirá. Mas a expectativa é alta, e a torcida, já sonhando com essa grande chegada, espera que o Timão consiga encontrar o caminho para trazer um ídolo de classe mundial para reforçar seu meio-campo na próxima temporada. E aí, fiel torcedor, você é a favor da contratação do Casemiro para reforçar o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.